Senhor presidente, senador Jorge Viana, senador Paulo Paim, também quero assinar esta moção de pesar a nossa querida ministra da Igualdade Racial, Luísa Bairros. Uma pessoa humana espetacular, generosa, muito preparada, uma intelectual que fez uma bela gestão à frente da Secretaria de Igualdade Racial. Hoje, na Comissão de Educação, nós tivemos a oportunidade de diversos senadores que compõem a Comissão de Educação de homenagear, de aprovar também moção de pesar pelo seu falecimento. Mas, senhor presidente, nós estamos no Senado às voltas com a discussão sobre o reajuste dos servidores públicos federais. E aqui nós temos a presença de muitos deles que estão acompanhando a votação, a discussão de projetos que são importantes, relevantes. Eu, como servidora pública federal, também estou junto com vocês na luta para que os direitos de vocês sejam reconhecidos pelo governo federal. Quero dizer que desde dezembro de 2015, mesmo diante de um cenário adverso, a presidenta Dilma autorizou a negociação com todas as categorias da administração pública federal, que culminou com o encaminhamento ao Congresso Nacional de vários projetos de lei com propostas de reajuste para os servidores. E por esses dias todos nós estamos discutindo. Na semana passada, a discussão na CCJ, hoje na Comissão de Assuntos Econômicos, hoje ou amanhã teremos também no plenário do Senado a discussão dessas matérias de relevância, porque valoriza e equipara salário e cria cargos importantes para a administração pública federal. Assim mesmo, em um cenário de crise econômica e com um golpe em curso, Dilma propôs também a criação de cargos necessários ao bom funcionamento da máquina pública. Ela cumpriu desta forma com o que negociou com as entidades sindicais do serviço público. Os senhores devem recordar que as negociações com os servidores públicos federais vêm desde 2006, quando houve a maior reestruturação de cargos e de carreiras em todo o funcionalismo do país. Não podemos esquecer disso. Muitos servidores se recordam com tristeza de um tempo em que recebiam um vencimento menor que o salário mínimo. Pelo menos até 2002, muitos desses servidores percebiam uma complementação salarial, porque não recebia nem o salário mínimo, tinha que ter uma complementação salarial. Até mesmo os cargos de nível superior e início de carreira tinham um complemento para atingir o salário mínimo na época. Era uma verdadeira humilhação. O presidente Lula mudou essa lógica perversa. Com a reestruturação dos planos de cargos e carreira, os servidores têm hoje mais dignidade. O governo de Dilma Rousseff firmou 32 acordos de reajustes salariais que prevêem, na maioria dos casos, o reajuste do vencimento base e das gratificações de desempenho de forma escalonada. Algumas categorias receberão reajuste em 2 parcelas, em 2016 e 2017, outras em 4 vezes, de 2016 até 2019. Pois bem, os projetos de lei enviados por Dilma ao Congresso Nacional, cujos recursos já constavam no orçamento de 2016, foram votados na Câmara dos Deputados e agora estão aqui nesta casa para votação. Quero destacar que este momento é de grande importância e grande emoção também para os policiais e bombeiros militares do extinto território de Roraima, Rondônia e Amapá. É um momento de emoção para eles também, porque passaram a vida inteira lutando por esta equiparação salarial, pelo reconhecimento do seu trabalho na Polícia Militar, no Bombeiro Militar, no momento de transição desses estados, de transição de ex-território para estado. Muitos deles já estão velhinhos, querendo se aposentar, e em final de carreira, ter esse reconhecimento é um momento de muita gratificação para todos eles. Então, senhores, são policiais e bombeiros, idosos, muitos deles já em fase de pedir aposentadoria. Esses policiais militares se esforçaram muito
e mandaram representantes a Brasília praticamente todas as semanas para acompanhar as negociações junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. E aqui eu quero destacar algumas lideranças, como o Coronel Frazão, o Coronel Maia, que estão sempre aqui, na Câmara e no Senado, acompanhando a atuação, pedindo, dialogando com os parlamentares para ter os seus direitos reconhecidos. O comandante da PM, o Coronel Gonçalves, esteve aqui semana passada também acompanhando a discussão e a votação na CCJ, o Major Ilmar e o Sargento Hatz. São todas lideranças da PM de Roraima, representantes dos ex-territórios, do Bombeiro de Roraima também, que têm demonstrado grande capacidade de articulação e de negociação em favor desses profissionais. O desejo deles era um único: alcançar o objetivo da corporação de ter o reajuste, que é o início do realinhamento com a Polícia Militar do Distrito Federal, bem como o tão aguardado plano de saúde, que nem plano de saúde eles tinham. É preciso valorizar o empenho e a dedicação da Polícia Militar do extinto território de Roraima, que participou ativamente de toda a discussão e negociação com o governo Dilma sobre o reajuste para a corporação. Vamos aprovar o PLC 38 com essa conquista para os policiais e bombeiros militares dos ex-territórios. Quero dar o meu abraço e o meu reconhecimento à luta desses policiais. Mas eu retomo essa discussão para destacar que apresentei 6 emendas aos projetos de lei abrangendo categorias que ainda precisam ser contempladas, tais como os professores dos extintos territórios de Roraima, Rondônia e Amapá, os servidores do Grupo de Planejamento, os servidores do PECFAS e do PGPE, bem como os servidores da SUFRAMA, os empregados da administração indireta dos ex-territórios e uma emenda referente à Defensoria Pública. Ocorre que, na votação na Constituição, na CCJ, ocorrida na última quarta-feira, essas emendas foram rejeitadas pelos relatores. A justificativa foi a de que precisavam agilizar a aprovação para evitar o retorno do projeto para a Câmara dos Deputados. No caso do PLC 38, que recebeu o maior número de emendas, o relator, senador Hélio José, apesar de ter rejeitado as emendas apresentadas, ele deixou registrado que todas elas são pertinentes. E aqui eu cito abaixo um trecho do relator senador Hélio José. Ele diz: no tocante às emendas, reconhecemos que a sua grande maioria, assim como diversas sugestões que chegaram ao nosso gabinete, representam reivindicações totalmente justas e legítimas de várias carreiras e categorias funcionais, bem como de importantes instituições do Estado brasileiro. O senador assumiu, no entanto, o compromisso de negociar, junto com o Ministério do Planejamento, as emendas rejeitadas, afirmando na mesma nota: em vista disso, estamos assumindo o compromisso, junto a esses servidores, de buscar nos órgãos competentes do Poder Executivo o atendimento às suas reivindicações, tanto no campo administrativo, como, se necessário, com o encaminhamento de proposições legislativas no âmbito da Presidência da República. Então, se percebe que o relator tem compromisso na tentativa de negociar essas emendas rejeitadas no seu relatório, de forma a beneficiar os servidores. O senador reforçou a possibilidade de negociação das emendas parlamentares com o Ministério do Planejamento na presença do ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. Fato é que, senhor presidente, com o golpe, os servidores federais se veem em uma situação, no mínimo, incômoda e se questionam: será que esse governo interino, que fala em retirar direitos dos trabalhadores, manterá o diálogo com os servidores? É preciso dar maior segurança aos servidores, porque na medida em que o senador se propõe a negociar as emendas rejeitadas, nós temos que questionar se o governo interino vai permanecer dialogando com esses servidores. Ao todo, cerca de 90% do funcionalismo público federal serão contemplados com esses reajustes. Portanto, senhor presidente, para finalizar, eu registro aqui a minha satisfação em ter participado de um governo que valorizou o servidor público, estabelecendo diálogo por meio de negociação permanente para ajustar os cargos e as carreiras e oferecer uma política de reajuste anual digna do trabalho exercido por todos os servidores
trabalhadores em favor do Brasil. E isso o governo da presidenta Dilma fez. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.